Olá, meus pequenos. Bom, hoje nós vamos falar sobre a ocupação do território brasileiro. Isso mesmo, a gente vai entender como ocorreu o processo de ocupação historicamente no nosso país. Tudo bem? Bom, essa aula vai ser super rapidinha, só para a gente fazer mesmo uma introdução. Então, a gente vai fazer uma divisão histórica por séculos, século XVI, XVII, XVIII e XIX, e eu vou falar bem rapidamente para vocês quais foram as principais atividades econômicas desenvolvidas aqui no nosso país, né? Então, primeiro, no século XVI, a gente vai ter a extração do pau-brasil, que foi uma das principais atividades econômicas na época. Essa atividade era feita com mão de obra indígena na sua maior parte do tempo e era voltada basicamente para a exportação, né? Lembrando que a gente fazia corantes vermelhos da madeira do pau-brasil. Bom, a segunda atividade econômica foi a cana-de-açúcar. Observem aqui no mapa do século XVI que há uma grande faixa verde representando o pau-brasil e algumas regiões bem pequenas com as manchinhas rosas de cana-de-açúcar. Por quê? Porque esse tipo de cultivo estava sendo introduzido ainda no nosso território, né? Por isso ele aparece em pequena escala. Outra atividade que também ocorreu dentro desse período foi a pecuária. Então, observem aqui na imagem como o gado era utilizado na época, tanto para a produção de carne, tanto também como tração, né, como força para a movimentação de todo tipo de objeto que era necessário, bem como até as pessoas. Bom, uma coisa interessante de perceber, de se notar, é que aqui no meio tem uma linha tracejada. E o que essa linha quer dizer? Ela está se referindo ao Tratado de Tordesilhas. Lembrem-se que nesse período o Brasil, o território brasileiro, ele era representado apenas dessa linha até o oceano, né? Só depois é que o território brasileiro se constitui como a gente conhece hoje. Bom, no século XVII, a gente já tem a introdução da mineração de ouro aqui em São Paulo. Né? Observem que o ouro está em marrom, está basicamente em São Paulo, basicamente no estado de São Paulo, esse aqui mais ao norte, fazendo a divisa com Minas Gerais. E além do ouro, a gente tem também o incremento das drogas do sertão aqui na região amazônica. Então, observem que essa mancha verde que aparece aqui no estado do Amazonas e do Pará é bem grande, bem expressiva, né? E na época foi de muita importância para o desenvolvimento econômico do Brasil. Uma coisa que é importante a gente destacar é que em todas essas imagens que eu coloquei para vocês, a mão de obra ela era indígena ou escrava, né? Então, essa é uma das características que vai marcar a ocupação do território brasileiro durante esse período, que era basicamente o povo branco colonizador e o povo negro indígena enquanto povos escravizados. Bom, vamos correr aqui. Território brasileiro no século XVIII. Observem que já há uma mudança, já começa a haver uma maior diversificação das atividades econômicas, e aqui no século XVIII a gente vai ter o incremento da produção de algodão. Até hoje, o Brasil é um dos maiores exportadores de algodão do mundo, e a gente tem um agronegócio muito forte de algodão aqui no Brasil, principalmente aqui no estado da Bahia, né? Além disso, no século XIX, uma coisa importante de se observar é que no século XIX já éramos independentes de Portugal, né? Então, o que é que começa a acontecer no século XIX? O Brasil, enquanto país independente, país autônomo, ele começa a investir na produção de café, né? E nos tornamos o primeiro maior produtor de café do mundo na época. Exportávamos café para praticamente o mundo inteiro, e o café foi um dos grandes responsáveis pelo processo de industrialização, mesmo que tardia, do Brasil, né? Lembre-se dos barões de café, não sei se vocês já estudaram isso, mas na época havia os barões de café, toda a elite, né, que era composta pelos fazendeiros que produziam o café. Então, o café ele foi um dos ciclos econômicos mais importantes para o Brasil, porque graças a essa produção de café que houve o estímulo ao avanço industrial, à construção de ferrovias, à construção de portos.
né, de toda uma infraestrutura urbana que precisava agora acompanhar esse crescimento do café. E aí, o que é que acontece? Hoje em dia, o Brasil não mudou muita coisa. A gente continua sendo um país basicamente de produção de matéria-prima, né? A nossa produção industrial, ela vem aumentando, porém a gente continua produzindo no setor primário, né? Beneficiando os produtos de matéria, beneficiando a matéria-prima, mas não desenvolvendo tecnologia de ponta. Ou seja, a gente tem muita produção agropecuária, a gente tem muita produção de comércio, de serviços, de indústria e pouquíssima produção, tanto de ciência quanto de tecnologia de ponta. Eu trouxe para vocês essas 3 imagens, porque elas representam bem o que o Brasil vem produzindo hoje, né? Então, a imagem de um porto, né, para fazer essa alusão a esse país tão exportador, né? E normalmente nós exportamos por onde? Através dos portos. A imagem da indústria, né? Porque somos um país que sim ainda respira um ar industrial, mesmo que essas indústrias estejam concentradas em poucos pontos do Brasil. Além disso, uma imagem do agronegócio, né, que é hoje uma das principais atividades econômicas que a gente vem desenvolvendo e uma das atividades econômicas que nos colocaram no mapa mundial, né, enquanto um país importante, um país hoje que exporta frango, carne, frutas. Vamos parar para fazer uma análise sobre a atual organização do espaço brasileiro. Tudo bem? Ó, a gente consegue perceber, eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou com o módulo de vocês na mão, que a imagem não ficou muito nítida na parte da legenda. Então, eu vou falando aqui, vocês vão acompanhando. Essa parte em verde aqui em cima é a atividade predominantemente extrativa, né? Então, extração de látex, extração de óleo de babaçu, extração de várias outras coisas, açaí, que a gente tem na região amazônica. Em laranja, que é essa parte aqui, é a agropecuária de alto consumo, né? Ou seja, aquela agropecuária voltada para o consumo interno, enquanto que a gente tem em laranja a agropecuária comercial, ou seja, a agropecuária que está voltada principalmente para a exportação dos alimentos para outros países. Aqui em roxo, nós temos o comércio muito diversificado, serviços especializados e alta tecnologia industrial. Ora, professora, mas você falou que a gente não produz, mas é uma produção pequena, né? Então, observem que praticamente essa região é limitada aqui por São Paulo e pela capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Né? E mesmo assim a gente sabe que praticamente todo produto de alta tecnologia a gente importa dos outros países ditos desenvolvidos. Bom, para além disso, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei. Ah, sim, tem um marronzinho de pessoas. Como assim, professora? Tanto de mercadorias quanto de pessoas? Pois a gente sabe que o nosso país é imenso, né? Então, aquilo que é produzido no norte, por exemplo, precisa chegar ao nordeste, precisa chegar ao sul, precisa chegar ao sudeste. Como isso é feito? Através de ferrovias, através das rodovias, não é mesmo? E quando observem que há muitas vezes uma confluência, por exemplo, aqui em São Paulo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vias que se encontram. O que é que isso quer dizer para a gente? Que provavelmente há um porto, né, onde todas essas mercadorias chegam e daí são enviadas para outros países por navio. Tudo bem, turma? Por hoje é isso. Na próxima aula, deixa eu parar de olhar aqui para o módulo. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a importância dessas atividades para o Brasil. Já tem atividade no Google Drive, pedindo para vocês fazerem um quadro síntese com as principais características das atividades econômicas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima.